Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Reforma e Teologia. Eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa e nesse vídeo estaremos então fazendo uma introdução ao pressuposicionalismo. Afinal, o que é pressuposicionalismo? Pois muito bem, o pressuposicionalismo é uma forma de apologética distintamente reformada, calvinista e estritamente bíblica. O pressuposicionalismo apresenta a cosmovisão do cristianismo como a única que baseia o conhecimento e responde às questões últimas da vida. Então, o cristianismo é a única base para o conhecimento, é o único que pode basear o conhecimento e o único que é capaz de, é a única cosmovisão capaz de responder às questões últimas da vida, que tanto perturbam tantas pessoas. O pressuposicionalismo ou escrituralismo parte única e exclusivamente do conhecimento e desígnio de Deus revelado na Escritura, demonstrando que a Escritura é o axioma que satisfaz a necessidade epistemológica humana e que ela é o padrão que tem a autoridade única e suprema ou palavra final sobre todas as coisas. O pressuposicionalismo é a abordagem que não aceita assumir princípios primeiros não bíblicos como ponto de partida e determinar o caso para a fé sobre esse fundamento. Ao invés disso, o pressuposicionalismo debate tais princípios primeiros, bem como o próprio conceito de princípios primeiros, e sugere a revelação divina, a Sagrada Escritura ou Palavra de Deus como a base necessária para todo pensamento e conhecimento, expondo a forma que ela autentica a si própria e destrói todas as visões contrárias e filosofias, crenças e religiões não cristãs. Tal abordagem é muito superior à apologética conhecida como evidencialismo. Ela tem um engajamento completamente diferente no debate com o incrédulo, uma vez que a apologética evidencialista está sobre uma base irracional. O melhor que o cristão pode fazer ao utilizá-lo é expor que ele tem menos irracionalidade e o não cristão tem menos irracionalidade. Contudo, esta abordagem tem possibilidade de dar informação positiva acerca de algo ou justificar alguma alegação. Caso seja utilizado de algum modo, a função dele é negativa e o seu resultado é parcial. Mas, por outro lado, a abordagem apologética pressuposicionalista alcança a própria base do conhecimento e racionalidade, e os princípios primeiros e conteúdos de verdades necessárias. Entretanto, antes de prosseguirmos, precisamos distinguir entre o pressuposicionalismo verdadeiro e bíblico e o pseudo-pressuposicionalismo, dado que há uma corrente de pensamento que chama a si própria de apologética pressuposicional. Só que, na verdade, inicia partindo de pressupostos não bíblicos, de modo que não tem nenhuma vantagem que se aplique à verdadeira apologética pressuposicional verdadeira. O pseudo-pressuposicionalismo alega que muitas das ferramentas intelectuais que os ímpios ou não cristãos empregam de fato são corretas em termos racionais, incluindo a intuição, a indução, a sensação e a ciência. Todavia, dois problemas ocorrem se as empregarmos. Em primeiro lugar,
ainda que tais ferramentas intelectuais realizem com confiança sua função esperada, os não cristãos não são capazes de explicá-las, e nem de fornecer uma justificativa racional para elas. Em segundo lugar, sem a revelação divina para fornecer os princípios ou pressupostos intelectuais reguladores, os não cristãos e ímpios utilizarão incorretamente essas ferramentas, de maneira que permitirão e gerarão conclusões falsas. Por consequência, há dois problemas fatais com o pseudo-pressuposicionalismo. Primeiro, os que aderem a ele endossam ferramentas e conceitos intelectuais que são inerentemente irracionais, de modo que, ainda que apoiem a revelação divina como a sua base, ainda não podem explicá-los. Com isso, continua o fato de que essas ferramentas e conceitos permitem falsas conclusões e conduzem a elas, de qualquer modo. E se segue que introduzi-las em sua visão de mundo é contaminar e comprometer todo o sistema. Um exemplo é que, quando confrontam os incrédulos ou não cristãos, e até evidencialistas, os pseudo-pressuposicionalistas preparam todos os tipos de raciocínios em oposição à certeza das investigações empíricas. Ainda que não aleguem que as sensações não podem proporcionar conhecimento de modo algum, eles têm a insistência de que os não cristãos ou incrédulos não podem explicar a confiança deles em suas sensações, e que suas sensações, no mínimo, os enganam algumas vezes. Mas, depois de ter afirmado a revelação de Deus como a pré-condição necessária para todo conhecimento, eles nunca permanecem para oferecer uma demonstração precisa acerca de como ela explica uma confiança nas sensações ou a crença que nossas sensações fornecem um modo basicamente confiável de adquirir conhecimento. Eles simplesmente dizem que é assim, e às vezes até mesmo lançam diversos textos da Escritura que eles afirmam sustentar o ponto de vista deles, sem de fato mostrar a relevância dos textos ou mostrar que eles realmente provam o que eles afirmam que provam. Do mesmo modo, eles fracassam em justificar ou explicar intuição, indução e ciência, dentre outras coisas. Segundo, eles não apenas fracassam tão miseravelmente quanto os não cristãos ou incrédulos em explicar ou justificar a sua confiança na indução, sensação, intuição e ciência, mas até mesmo admitem que essas maneiras irracionais de conhecimento e raciocínio são necessárias para descobrir os conteúdos da revelação de Deus. Ou seja, ainda que aleguem que é a revelação de Deus que explica, por assim dizermos, as sensações que temos, são as sensações que temos que permitem acessar a revelação em primeiro lugar. A consequência não é somente um círculo vicioso, desintegrando num conjunto de confusão e absurdo. Mas pior do que isso, eles se põem na posição exata dos não cristãos, fazem de si próprios e da sua investigação humana o centro e a pré-condição de todo conhecimento. Eles explicitamente põem a revelação sob a indução, sensação, intuição e ciência. E de muitos modos, isso é até mesmo pior que uma filosofia ou visão de mundo explicitamente não cristã que possui senso suficiente para questionar epistemologias irracionais. É fútil alegar que tal sistema de pensamento trata-se de um conjunto de crenças ao invés de um círculo autodestrutivo. O conceito é apenas plausível se a sensação pode realmente acessar a revelação, e se, ao simultaneamente, a revelação realmente afirma a confiabilidade da sensação.
Uma vez que eles não têm possibilidade de demonstrar o último, o primeiro continua impossível de ser justificado e explicado. Com isso, não existe nenhum conjunto autossustentador ou que justifique a si mesmo de modo algum, uma vez que os vários pontos dentro desse sistema chamado conjunto são de fato hostis uns aos outros. Assim, devemos ter a compreensão de que o pseudo-pressuposicionalismo meramente apresenta um despiste contra os não cristãos ou ímpios. Sua única força é a confusão. E ele deixa como seu legado um dos maiores embaraços na história da concepção cristã. E, infelizmente, essa é também a corrente predominante de pressuposicionalismo. Ela faz afirmações fortes e possui muitos aderentes. Mas a verdade é que tal corrente faz da fé cristã não menos vulnerável que qualquer outra filosofia e visão de mundo irracional, uma vez que sua própria base é o irracionalismo não cristão. Tal corrente ou escola faz uma crítica pressuposicional contra o evidencialismo, mas no fim faz dos princípios da abordagem evidencialista o seu próprio ponto de partida epistemológico. Ela avança por meio da boa vontade dos cristãos em acreditar que eles estão submetendo todos os pensamentos a Cristo, sem ter verdadeiramente questionado o comprometimento deles para com princípios antibíblicos. Assim como a abordagem do evidencialismo, ela não é bíblica e é irracional, impraticável e também hipócrita. Todavia, como o evidencialismo, por existir mais que o suficiente de incrédulos irracionais e crédulos nesse mundo, ela pode ter certa medida de sucesso. Além disso, a grande confusão que ela produz pode, por várias vezes, fazer os incrédulos hesitarem antes de perceber que a abordagem inteira nada mais é que um absurdo autocontraditório. Dito isso, não somente rejeitamos o evidencialismo, mas também o pressuposicionalismo falsificado. Ao invés disso, nos voltamos para endossar o pressuposicionalismo bíblico, a abordagem que realmente afirma a revelação divina como o único fundamento para o conhecimento e a racionalidade. Tal abordagem pode ser corretamente definida ou designada por vários termos, cada um dando ênfase a um aspecto diferente dela. Para distingui-la do pseudo-pressuposicionalismo, termos tais como racionalismo bíblico e fundamentalismo bíblico são preferíveis e apropriados. Sem a Escritura e o cristianismo, que é a cosmovisão fundamentada única e exclusivamente na Escritura, não há justificativa para nenhum conhecimento, e todas as esferas do conhecimento de outra cosmovisão, religião, filosofia, crença ou sistema de pensamento que sejam corretas foram contrabandeadas da cosmovisão cristã. O conceito segundo o qual as pressuposições verdadeiras afirmadas ou achadas em cosmovisões, religiões e filosofias não cristãs pertencem à religião e cosmovisão cristã é oriundo da própria Bíblia e também é endossado por Santo Agostinho, conforme o seguinte enunciado. Os que são chamados filósofos, especialmente os platônicos, quando puderam, por vezes, enunciar teses verdadeiras e compatíveis com a nossa fé, é preciso não somente não serem eles temidos nem evitados, mas antes que reivindiquemos essas verdades para nosso uso, como alguém que retoma seus bens a possuidores injustos.
De fato, verificamos que os egípcios não apenas possuíam ídolos e impunham pesados cargos a que o povo hebreu devia abominar e fugir, mas tinham também vasos e ornamentos de ouro e prata, assim como quantidade de vestes. Ora, o povo hebreu, ao deixar o Egito, apropriou-se sem alarde dessas riquezas. Êxodo 3:22. Na intenção de dar a elas melhor emprego, e não tratou de fazê-lo por sua própria autoridade, mas sob a ordem de Deus. Êxodo 12:35-36. E os egípcios lhe passaram sem contestação esses bens, dos quais faziam mau uso. Ora, dá-se o mesmo em relação a todas as doutrinas pagãs. Elas possuem, por certo, ficções mentirosas e supersticiosas, pesada carga de trabalhos supérfluos, que cada um de nós, sob a conduta de Cristo, ao deixar a sociedade dos pagãos, deve rejeitar e evitar com horror. Mas eles possuem, igualmente, artes liberais bastante apropriadas ao uso da verdade e ainda alguns preceitos morais muito úteis. E quanto ao culto do único Deus, encontramos nos pagãos algumas coisas verdadeiras, que são como o ouro e a prata deles. Não foram os pagãos que os fabricaram, mas os extraíram, por assim dizer, de certas minas fornecidas pela providência divina, as quais se espalham por toda parte, das quais usaram por vezes a serviço do demônio. Quando, porém, alguém se separa pela inteligência dessa miserável sociedade pagã, tendo tornado-se cristão, deve aproveitar-se dessas verdades em justo uso para a pregação do Evangelho. Quanto às vestes dos egípcios, isto é, as formas tradicionais e estabelecidas pelos homens, mas adaptadas às necessidades de uma sociedade humana, da qual não podemos ser privados nesta vida, será permitido ao cristão tomá-las e guardá-las a fim de convertê-las em seu uso. Exemplo dos santos pais da Igreja. Abre aspas. Aliás, que outra coisa fizeram muitos de nossos bons fiéis? Não vemos sobrecarregado com ouro, prata, vestes tiradas do Egito, Cipriano, esse doutor suavíssimo e beatíssimo mártir? Com que quantidade Lactâncio e Victorino Optato, Hilário, sem citar os que vivem ainda hoje, com que quantidade inumeráveis gregos o fizeram? E o que executou em primeiro lugar o fidelíssimo servo de Deus Moisés, instruído com toda a sabedoria dos egípcios? Atos 7:22. O paganismo supersticioso dos gentios, sobretudo no tempo em que, repelindo o jugo de Cristo, perseguia os cristãos, não teria nunca dado para que fossem participadas por todos estes homens as doutrinas úteis que possuíam, se tivesse suposto que iriam se voltar para o culto do único Deus, por quem o culto vão dos ídolos deveria ser destruído. Os pagãos, porém, deram seu ouro, sua prata, suas vestes ao povo de Deus ao sair do Egito, porque ignoravam que esses dons passariam ao serviço de Cristo. Esse fato narrado no Êxodo é, sem dúvida alguma, figura que simbolizava de antemão o que acabo de dizer, sem que isso impeça, aliás, alguma outra explicação de igual valor, ou talvez ainda melhor, fecha aspas. Bom, essa frase do Santo Agostinho, esse texto, se encontra na obra A Doutrina Cristã, capítulo 41, páginas 89 a 90. Patrística, volume 17. E o grande teólogo reformado calvinista Vincent Young, em sua obra Cativo à Razão, afirma, abre aspas, a razão pertence aos cristãos. Não devemos permitir que os não cristãos sequestrem a razão, depositando nela suas suposições pessoais. Eles reclamam a razão para si mesmos. Eu a tomo de volta.
Fecha aspas, página 148. O escrituralismo é nada mais que o calvinismo em sua concepção sobre o mundo e sobre a vida. Cosmovisão ou religião é um conjunto de doutrinas ou crenças sobre as várias questões da vida. Todos têm uma cosmovisão ou religião. É algo inevitável. A cosmovisão ou religião define como alguém enxerga toda a vida, as decisões tomadas, por qual razão age, a forma como age e assim por diante. O budismo é uma cosmovisão. O catolicismo romano é uma cosmovisão. O islamismo é uma cosmovisão. O arminianismo é uma cosmovisão. O mormonismo é uma religião. O socialismo é uma cosmovisão. O marxismo é uma cosmovisão. Todas as cosmovisões ou religiões possuem pressupostos que regem e predominam em seu sistema de crença. Tais pressuposições funcionam enquanto axiomas a partir dos quais todas as decisões são deduzidas. O escrituralismo é o conjunto de proposições ou conceitos no qual a palavra de Deus é fundacional na totalidade dos assuntos teológicos e filosóficos. Ao conjunto de proposições e crenças assevera que os cristãos nunca devem tentar mesclar ou combinar conceitos cristãos e seculares. Antes, todo pensamento deve ser levado cativo à palavra de Deus, que é parte de a mente de Cristo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Nossa mente precisa ser transformada para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Os pensamentos que temos devem progressivamente se tornar os pensamentos de Deus, ou ser conforme eles. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 6 a 9. Tais pensamentos de Deus são tão somente conhecidos mediante a sua revelação, que é a sua palavra ou Sagrada Escritura. A abordagem do escrituralismo ou pressuposicionalismo é que todo conhecimento que possuímos em nossa mente precisa necessariamente ser oriundo da Escritura Sagrada, a qual possui um monopólio sistemático sobre a verdade. Bem, vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido e gostado do conteúdo do vídeo. E até o nosso próximo encontro.